Fala pessoal, chegando para mais um vídeo aqui no Seleção com Samuel. Hoje vamos falar sobre 3 temas. O primeiro e mais importante é a novidade na escalação da seleção brasileira no jogo contra o Paraguai. O Dorival vai mexer no time titular. Neymar já tem um prazo para retornar aos gramados, segundo o principal jornal da Arábia Saudita. E Casagrande detonando a postura da seleção brasileira no jogo contra o Equador. Então vem comigo que eu te conto tudo isso e muito mais. Primeiro então vamos falar sobre o Neymar, grande jogador da seleção brasileira. Para mim, se voltar no mesmo nível que estava, ainda é o melhor que nós temos, acima até do Vinícius Júnior, que ao meu ver nunca vai alcançar o que o Neymar conseguiu produzir ao longo da carreira. O Ney teve uma lesão muito grave em outubro do ano passado, teve o LCA, aí precisou fazer cirurgia lá no joelho esquerdo e desde então não atuou mais. Agora ele já está retomando as atividades lá no Al Hilal da Arábia Saudita, tem feito algumas atividades físicas principalmente, já tem feito alguns treinos com bola, né, chutando, tocando, mas algo ainda muito inicial. E segundo o jornal Ariyadjah, aí vocês me desculpem se a pronúncia estiver errada, é o principal lá da Arábia Saudita, a informação saiu nessa segunda-feira, o Neymar deve retornar aos gramados apenas daqui 2 meses, ou seja, no início de novembro. Diante disso, a presença dele na seleção brasileira ainda em 2024 é muito difícil. Por quê? A próxima data FIFA é daqui a um mês, então sem chance do Neymar estar. A última é no final de novembro, dia 20 e alguma coisa. A convocação deve sair ali no finalzinho ou no início de novembro. O Neymar vai estar retornando aos gramados nesse momento. Então, assim, infelizmente, acho muito difícil que a gente veja o Neymar vestindo a camisa do Brasil em 2024. Mas, assim, acho que é importante também para o Brasil ter esse prazo para tentar encontrar uma seleção que não dependa tanto assim do Neymar, para quando ele voltar em 25 a gente ter um sistema mais encaixado, que seja só assim, coloca o Neymar ali e o resto do time já tá com o modelo bem formado, já tá com o modelo tático mais bem apresentado para o Neymar poder se encontrar. E aí dispensa comentários na importância do Neymar para essa seleção brasileira, encontra alternativas em diferentes contextos. A gente não sabe como ele vai voltar, é o maior tempo que ele já ficou sem jogar, o jogador agora já está numa idade um pouco mais avançada, mas se tiver 80%, 70% do que ele já conseguiu produzir, a genialidade dele, não tem como não ser titular, e é um jogador que a gente não tem na seleção brasileira e não tem nem fora dela, que é aquele camisa 10 que vai achar os atacantes em profundidade, que tem a visão de jogo, assim, arrisco dizer que ninguém ali na seleção brasileira tem. Então, muito ansioso pela volta do Neymar. Nosso outro tema é uma visão do Casagrande sobre a seleção brasileira. Eu nem sempre concordo com o Casagrande, eu até evito, assim, ficar trazendo a opinião de outros jornalistas ou comentaristas aqui para o canal. Essa é a primeira vez que eu faço isso, inclusive, mas ele está falando algo que eu já tinha abordado no meu último vídeo, vou deixar aqui no card para vocês, sobre o jogo do Brasil contra o Equador. Inclusive a thumb é o seguinte: a seleção tem que jogar sem medo, e é mais ou menos isso que o Casagrande falou em sua coluna nessa segunda-feira. Vou ler aqui para vocês alguns trechos. Lendo matérias, abre aspas aí para o Casagrande, lendo matérias sobre a seleção brasileira e também entrevistas de alguns jogadores, a palavra resultadista aparece diversas vezes. E é verdade, né? O Rodrigo falou isso, o Dorival repetiu isso diversas vezes, o que me incomoda muito, cara. É só o resultado que importa na seleção brasileira, eu me recuso a acreditar nisso. Mas, continuando aqui as aspas do Casagrande, o importante é vencer mesmo jogando mal. Esse tipo de resposta mostra a mentalidade rasa que domina a seleção brasileira há muito tempo. O Brasil não joga bem há anos e a palavra resultado virou uma justificativa para o péssimo futebol apresentado. E de fato, o Brasil não tem... Eu não lembro qual foi o último grande jogo da seleção brasileira. A verdade é que essa seleção brasileira do Dorival Júnior precisa vencer e convencer. Jogar pelo resultado é para Paraguai, Bolívia, Venezuela, Chile, Peru e Equador. Brasil, Argentina, Uruguai e Colômbia precisam de muito mais. Entre esses 4, o Brasil é o que está pior, em todos os sentidos. E eu concordo muito com o que o Casagrande falou. Infelizmente, há uma pressão muito grande por resultado. Acho que tem um medo interno na seleção brasileira de ficar fora da Copa do Mundo, que assim, são 10 seleções, 7 se classificam, sendo que a 7ª vai disputar uma repescagem, digamos assim. Então, qual é esse medo, gente? Por que não tentar jogar bem também? Sabe? Pelo menos o Diniz tentava, sabe? Não tinha encaixado, mas acho que essa postura de, por exemplo, pegar contra o Equador e recuar
até a sua metade do campo e jogar para se defender contra o Equador? Que isso, gente? Nós estamos falando da seleção brasileira, com Vinícius Júnior, Rodrigo. Não é nem que tá falando da seleção brasileira, a gente tá falando da seleção que ainda tem jogadores de alto nível. A gente tá falando do Bola de Ouro, provavelmente, desse ano. Então, é difícil entender e nesse sentido eu concordo muito com o Casagrande. E para fechar o vídeo de hoje, informação sobre a escalação da seleção brasileira. Hoje o Dorival promoveu a entrada do Endrick no lugar do Luiz Henrique e com isso muda algumas coisas que eu vou falar agora. Primeiro, o Rodrigo provavelmente será deslocado para a direita e aí é sempre aquela, né? Pô, não tem ninguém? Coloca o Rodrigo, que joga na esquerda, joga por dentro, joga na direita. Ele até falou sobre isso recentemente, disse que sabe que às vezes ele é um pouco prejudicado por isso, mas ao mesmo tempo é um mérito dele, que consegue se encaixar em diversos setores do campo. Mas o Luiz Henrique nem foi tão mal, sabe? Eu achei que ele tentou, foi um cara propositivo, estava muito bem marcado, tinha 3 equatorianos em cima dele o tempo inteiro, uma marcação assim de alto nível mesmo. Então acho que o Luiz Henrique não conseguiu apresentar aquilo que a gente esperava, e normal, o Estevão também entrou, teve dificuldade ali, um pouco mais de nervosismo ao meu ver, e aí a gente conta com o Endrick, que pra mim já deveria ter sido titular contra o Equador. Eu montei também a minha escalação ideal, vou deixar aqui no card para vocês. O Endrick, que vai dar uma opção a mais de uma coisa diferente, sabe? Ele, o Estevão, esses meninos, eles têm algo diferente. Não que o Luiz Henrique não tenha, mas o Endrick, pelo que a gente vê, ele pode entregar algo a mais. Eu ainda sinto muita falta, nessa seleção especificamente, de um centroavante. Acho que o Rodrigo, por mais que tenha feito bem o papel ali contra o Equador, de flutuar muito bem, ele acaba que a gente fica sem uma referência em alguns momentos, e o Endrick pode ser esse cara. O Rodrigo, aí um receio que eu tenho de o Rodrigo na direita se o time não vai ficar muito torto. Isso até aconteceu no Real Madrid, que o Ancelotti escalou o Bellingham, o Mbappé, o Vini na esquerda e o Rodrigo na direita. Só que os 4 se amontoaram lá na esquerda e o time ficou totalmente torto. E eles ainda têm o Carvajal, que é um cara que apoia mais do que o Danilo. E o Valverde também, que é um cara que aparece mais pela direita. Então, nesse sentido, talvez seria válido colocar o William, mas aparentemente não é isso que o Dorival vai fazer. A gente vai ter então uma escalação com Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana. O Arana que deixou o jogo contra o Equador sentindo dores, mas treinou normalmente. André, que pra mim foi o melhor da partida. Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, agora como esse meia, né? Talvez um pouco mais avançado, já que o Rodrigo não vai estar nesse setor. Rodrigo na direita, Vini Júnior na esquerda e Endrick. Eu entendo e gosto da entrada do Endrick, mas eu tiraria o Bruno Guimarães para a entrada dele e puxaria o Paquetá para segundo volante. Acho que o Bruno não fez uma partida muito boa contra o Equador e já não vem de bons jogos na seleção brasileira há algum tempo. Então, testaria essa formação com o Paquetá como segundo volante. E você, gostou dessa escalação? Deixa aí nos comentários como você gostaria de ver o Brasil contra o Paraguai, jogo nessa terça-feira, às 21h30. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like aqui, que ajuda muito no crescimento do meu canal, que estou começando agora, é muito importante. Se inscreva também para você receber mais conteúdo sobre a seleção brasileira. Um abraço e até a próxima.